Olá, tudo bom? Já estamos aí no fim de ano. Tem alguns dias aí que eu não gravo vídeo, né? Você deve ter percebido. Ou provavelmente não, né? Não deve nem ter reparado, né? E eu tô gravando esse vídeo aqui porque pode ser que eu poste esse mês ainda, pode ser que eu só poste o mês que vem, então eu não sei exatamente quando é que eu vou postar, mas eu quero deixar esse vídeo gravado, então qualquer hora que eu postar, é essa hora mesmo. E esse vídeo vai ser diferente, né? Porque geralmente todos os vídeos que eu posto tem alguma temática bíblica, né? Sobre algum tema bíblico, enfim, sobre algumas curiosidades. E neste vídeo em específico vai ser sobre algumas curiosidades sim, só que vai ser um pouquinho diferente, sabe? Eu vou falar um pouco sobre a minha vida, um pouco sobre mim, sabe? O verdadeiro eu. E uma coisa assim que eu acho interessante compartilhar, que eu estava lembrando hoje, um pouco da minha vida, desde quando eu nasci até hoje, era que quando eu era criança, eu era muito ingênuo. Você sabe o que é uma pessoa ingênua? Pois é, multiplica por 10, porque eu era muito ingênuo mesmo, ingênuo ao quadrado. Quer um exemplo? Vou contar aqui uma história. Tipo, quando eu era criança, tinha um amigo meu que morava vizinho ali, umas 3 casas da minha casa. Então a gente era amigo e tal, e ele vivia me trollando. E todas as vezes que ele me trollava, eu caía nas armadilhas, sabe? Eu caía em tudo, eu acreditava em tudo que ele falava. E uma das pegadinhas dele comigo, que ele vivia contando e que eu acreditava, era que ele era amigo do Batman. Ele falava pra mim que era amigo do Batman e eu, obviamente, nem ingênuo demais, acreditava. E todas as vezes que eu passava raiva nele, que eu fazia alguma coisa que ele não gostava, ele falava pra mim que ia falar pro Batman não gostar de mim. E eu ficava apavorado, eu ficava tipo, nossa, o Batman não pode não gostar de mim, porque eu gostava muito do Batman. Então, tipo, quando ele falava que ia falar pro Batman não gostar de mim, eu ficava triste. Então, ele falava que era amigo do Batman e eu acreditava que ele realmente era amigo do Batman. Então, eu fazia praticamente tudo que ele queria, eu acreditava em tudo que ele falava, de tão ingênuo que eu era, né? E, inclusive, né, a gente era criança ainda, eu não era convertido, ele não era convertido, então depois de um tempo eu me mudei da vizinhança, a gente se afastou e tal, e a gente fomos nos reencontrar anos depois, e hoje eu sou convertido e ele também é convertido, né? Então hoje em dia a gente já tem contato. Ficamos anos sem contato, não por causa disso, mas porque as circunstâncias, né? Eu me mudei de lá e acabou que a cidade cresceu, né? Mas enfim, hoje a gente tem contato, nós dois servimos a Deus e tal, mas ele me trollava muito. Inclusive, se ele estiver assistindo esse vídeo, ele vai saber que eu estou falando dele. O nome dele é Davi. E uma segunda coisa também que ele fez uma vez comigo, que eu me lembro, é que ele me deu um centavo, para ir lá no boteco, que era 3 esquinas lá de casa, para comprar balinha. Ele falava que 1 centavo dava balinha, então eu acreditava. Então ele me deu 1 centavo para me ir no boteco comprar balinha, né, sabe? Então, naquela época o dinheiro não era tão desvalorizado como é hoje, mas 1 centavo naquela época não valia nada igual não vale hoje. Então 1 centavo é 1 centavo em qualquer época, em qualquer década, né? Mas enfim, ele me deu 1 centavo para balinha. E eu fui com 1 centavo comprar balinha. E aí eu cheguei lá, tal, entreguei 1 centavo pro cara do boteco, falei assim, me dá esse aqui de balinha. Aí ele olhou pra mim, e olhou pra 1 centavo, olhou pra mim, e olhou pra 1 centavo, eu lembro até hoje disso, sabe? Acho que eu devia ter uns 8 anos no máximo. Aí acabou que, tipo, tinha uns caras lá jogando sinuca, uns homens lá jogando sinuca e tal. Aí um desses homens olhou pra mim e viu que só tinha 1 centavo. Aí ele foi e falou assim, não, dá R$1 de balinha pra ele aí que eu vou pagar. Tipo, hoje em dia a balinha é 10 centavos, né? Então, naquela época, 10 centavos dava para comprar 4 balinhas. Então, soma R$1 por 4 balinhas, dá o quê? 40 balinhas, se eu não estiver errado nas minhas contas, né? Se eu tiver, me perdoe aí. Então, naquela época, ele falou assim, não, dá R$1 de balinha aí que eu vou pagar. Eu chego, né, lá do boteco com a sacola cheia de balinha. E esse amigo meu não entendia, uai, eu só dei 1 centavo, como é que ele chegou com esse tanto de balinha? Então, tipo, foi uma trollagem que acabou, né? Enfim, tem aquela história, né? Tipo, uma coisa que era pra ser ruim acaba virando uma coisa boa. Então ele foi me trollar, me dando 1 centavo pra ir no mercado e eu volto com a sacola cheia de balinha. Então, só que eu era muito ingênuo, eu acreditava em tudo que me falava, eu acreditava em mula sem cabeça, eu acreditava em boto cor-de-rosa, eu acreditava que se você virasse os olhos e o galo cantasse, seu olho não desvirava mais, você ficaria com o olho virado pro resto da vida. Ixi, eu acreditava em um monte de coisas que, quando eu fico lembrando dessas coisas, me dá vontade de rir de mim mesmo. E outra coisa que marcou também a minha infância era que
quando eu tinha 5 anos, eu me perdi, sabe? Eu gostava muito de catar latinha para vender, né? Aí, numa dessas, eu saí, fui me afastando, catando latinha. Na hora que eu vi, eu nem sabia onde é que eu estava mais. Com 5 anos de idade, eu estava perdido, né? Minha foto apareceu na televisão, fiquei 3 dias desaparecido. Minha foto apareceu na televisão, Ronaldo Jesus Martins, e se encontra desaparecidos, se alguém viu ou encontrar e tal, aquela coisa. E eu fiquei 3 dias lá no Conceito Tutelar, né? Fui parar lá do outro lado da cidade, não sei como, só sei que eu fui andando e acabei perdido por lá, né? Dizem que meu pai atravessou o córrego atrás de mim, ficou 3 dias desesperado me procurando, e eu tava lá no Conceito Tutelar, né? Então, tipo, pra mim eu nem sabia o que estava acontecendo, é como se não tivesse... Eu tava, sabe? Enfim. E outra coisa também que marcou muito a minha infância, no caso, né, já estava entrando na adolescência, foi quando eu tinha 12 anos, né? Foi na época da escola. Isso marcou a minha infância, isso me marcou por dois motivos. O primeiro foi porque era uma situação desconfortável, porque estava me tirando da zona de conforto, da minha zona de conforto. E o segundo porque foi o meu último ano escolar, sabe? Eu tinha 12 anos quando eu saí da escola, então eu parei de estudar porque fiquei sem andar, né? Então 12, 22, 28, então já faz o quê? 16 anos que eu saí da escola. Então, mas esse fato me marcou, porque eu estava na 5ª série, né? E eu estudava com a minha irmã nessa época. E a professora, acho que já estava na metade do ano ali, a professora falou, né, pra gente fazer uma produção de texto falando sobre as nossas férias. E eu fiz a minha produção de texto, porque até então, sabe, eu era muito bom para escrever, eu gostava de escrever, eu gostava de texto, e eu gosto de fazer poesia, sabe? Então, eu sou muito poético, né? Não sei por que eu ainda tô solteiro, né? Meninas, aí, ó, manda carta pra mim aí, né? Mas, tipo, eu gostava muito de escrever, ainda gosto até hoje. E a professora falou, né, para fazer um texto falando sobre as férias. E o que veio na minha cabeça? Vou fazer um texto em forma de poesia, falando sobre as minhas férias. A minha dificuldade era para falar. Eu não tinha dificuldade nenhuma para escrever. Você poderia passar o trabalho de escola que fosse, que eu faria na maior alegria, sabe? Mas não me coloca para falar não, porque eu era péssimo para falar. Eu sempre fui eu sempre fui tímido, introvertido, eu sempre fui muito quieto no meu canto, sabe? Eu sempre gostei mais de trabalhar nos bastidores. Nunca me coloquem na frente da plateia, porque eu era uma negação para falar, eu era uma negação para me relacionar com as pessoas. Eu gostava mesmo de trabalhar e não ser visto, no sentido de que eu preferia ficar ali trabalhando do que na frente, sabe? Tinha pessoas que era muito melhor para falar do que para escrever. Eu já era melhor para escrever do que para falar. Só que nesse dia aí a professora falou pra gente fazer uma produção de texto e tal, e eu falei, vou fazer em forma de poesia. Eu falei pra mim mesmo, porque naquela época eu falava comigo mesmo igual eu falo hoje. Então aquela loucura eu trouxe pra minha vida até hoje. Enfim, aí eu fiz um texto em forma de poesia falando sobre as férias. Só que na hora que nós terminamos, né, a professora falou que era para cada um dos alunos ir na frente da sala para poder recitar, né, o texto. Foi aí que a coisa apertou, porque, meu Deus, como eu vou falar? Como eu vou ler lá na frente? Eu morro de vergonha, eu sou tímido, né? E eu não queria ir de jeito nenhum, só que aí veio uma ameaça. A professora falou que quem não lesse iria para a diretoria. E naquela época isso era uma ameaça. Hoje em dia, se falar para os alunos vai para a diretoria, eles acham até graça. Mas naquela época, ir para a diretoria, levar uma advertência, era coisa séria. Então eu fui ameaçado de que se não fosse lá na frente ler, eu ia para a diretoria. E como eu era uma pessoa certinha, nunca levei advertência, nunca fui expulso da sala, nunca teve reclamação de mim na escola, então eu era muito correto. Então eu fui lá na frente ler e por livre e espontânea pressão. Aí eu li, fiz a poesia lá, né, e li para a classe inteira ouvir, né, na maior constrangimento. Aí quando chegou no final, na hora que eu terminei de ler, a classe inteira bateu palma para mim. Todo mundo bateu palma. Aí nossa, eu tava com vergonha de ler. Depois que eu li que todo mundo bateu palma, eu fiquei ao mesmo tempo que feliz e ao mesmo tempo constrangido, sabe, com aquela situação. Aí de repente veio a minha irmã, né, que estudava comigo, ela também foi ler o texto dela, falando sobre as férias dela. Só que, tipo, ninguém bateu palma.
Aí depois veio um outro irmão e leu, depois veio um outro colega de classe e leu, depois veio outro. Aí a minha irmã, né, foi questionar a professora, né? Falou, uai, professora, por que quando o Ronaldo leu o texto dele, todo mundo bateu palma, e quando a gente lê, ninguém bate palma? Aí a professora respondeu para minha irmã, vocês bateram palma porque vocês quis, ué. Eu não pedi para ninguém bater palma para ninguém. Então vocês agiram espontaneamente e bateram palma pro Ronaldo, sabe? Então isso foi uma parte que me marcou muito, porque foi o meu último ano escolar. E isso me marcou também porque eu tinha dificuldade de lidar com as pessoas, eu tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas, coisa que eu tenho até hoje. Então, tipo, eu observando um pouco no decorrer da minha vida, eu sempre gostei mais de ser discreto, né? Em tudo, na minha vida particular, em tudo. Só que, tipo, eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, eu tenho uma missão que Deus me encarregou. E mesmo antes de eu me converter, Deus já estava me preparando para isso. Porque existiam situações em que eu queria ficar escondido, que eu queria ficar quieto no meu canto, e Deus me colocava na frente para trabalhar, para falar, entendeu? E então eu era muito vergonhoso. Então, se fosse por livre e espontânea vontade, eu não iria, porque eu tinha muita vergonha. E a Bíblia nos fala, né, que os tímidos não herdarão o reino de Deus. E eu nunca entendi isso, porque, quer dizer, eu nunca entendi antes, né? Porque hoje eu entendo, porque por que o tímido não herda o reino de Deus? Porque a timidez ela te impede de obedecer a Deus. Se Deus te mandar, vá lá e fala tal coisa para o irmão, fala que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vá lá e exorte fulano, exorte ciclano. Se você for tímido, você não vai, ou seja, você vai ouvir a sua própria carne e não a voz de Deus sobre a tua vida. Então a nossa timidez nos impede de fazer a obra de Deus. Então pouco a pouco Deus quer que nós perdamos essa timidez. Porque quando eu me converti, eu tinha 18 anos, eu fui apelidado de crente largatixa. Mas por que crente largatixa? Porque eu só balançava a cabeça. Né? Quando era aquelas perguntas que era sim ou não, eu balançava a cabeça que sim ou balançava a cabeça que não. Sabe? Eu não conversava muito com as pessoas. Então, aos poucos, Deus foi trabalhando isso na minha vida. Hoje eu ainda sou de conversar pouco, mas eu consigo me relacionar melhor com as pessoas. Eu consigo estar à frente de uma igreja e pregar a palavra. Eu consigo evangelizar, eu consigo me relacionar. Não perfeitamente como eu gostaria, porque eu acho que eu preciso melhorar muito ainda nesse sentido. Mas eu consigo fazer muito mais do que eu fazia antes. Porque a minha timidez de antes me impedia de trabalhar, me impedia de fazer qualquer coisa. E hoje, eu vendo como Deus desenvolveu a minha vida até hoje, eu vi que toda a situação que me aconteceu, que aparentemente era constrangedora, serviu para me amadurecer como pessoa. Então isso foi um pouco da minha vida. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitos medos, eu tenho muitos receios, eu tenho muitos problemas, né, emocionais, psicológicos, espirituais, mas sabe, eu creio que Deus já trabalhou muito na minha vida, Deus já mudou muito a minha vida, e eu creio que Ele ainda tem muita coisa para mudar na minha vida, sabe? E é isso, essa é a verdade sobre mim, e que, de alguma forma, né, Deus possa usar a minha vida para abençoar a sua vida, porque nós estamos aqui para isso, para abençoar e para ser abençoado, e que acima de tudo ser instrumento de Deus em qualquer circunstância, em qualquer momento. Então que Deus abençoe a tua vida, que Deus te proteja, que Deus te ilumine e que Deus te guarde. E que até o próximo vídeo, né? E se inscreva aqui, comenta, compartilhe e mande aí para os teus amigos. E que só de eu estar gravando esse vídeo aqui e outros vídeos que eu gravei já mostra o quanto Deus já trabalhou na minha timidez, porque para mim não é fácil, mas Deus vai nos capacitando todos os dias, e que Deus possa nos capacitar ainda mais na obra dele. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e até mais.